Sou Débora Garofalo, professora e assessora de tecnologia e inovação. E hoje, atendendo a muitos pedidos, nós vamos reprisar, fazer ao vivo aqui, uma aula para você construir uma mão mecânica, que funciona como se fosse uma mão de verdade. Mas antes de entrar nesse assunto, quero lembrar a vocês da importância de se prevenir e prevenir a todos em sua casa contra a Covid-19. Como todos sabem, estamos vivendo uma pandemia da Covid-19 e precisamos tomar alguns cuidados, como ficar em casa, manter os ambientes arejados, limpos e lavar muito as nossas mãos, e várias vezes ao dia. Lembre-se de usar o sabão. É claro que é importante manter também os nossos aparelhos, aqueles que estão muito próximos do nosso dia a dia, como celulares, tablets, computadores. Para isso, use um pano com álcool e deixe tudo limpinho. Repita essa ação antes de começar a mexer nesses equipamentos e também após. Se fizermos a nossa parte, logo podemos voltar à vida normal. Por enquanto, nada de abraços e beijos. E aí, vocês notaram que tem um chat aí na tela? Então, escreva para nós, eu quero saber como vocês estão fazendo os cumprimentos de vocês nessa época de Covid-19. E para fazer a nossa mão mecânica, vamos falar de criatividade. Você já parou para pensar no significado dessa palavra? A criatividade envolve inventividade, criação, inovação e atitude. São palavras que vão nos acompanhar hoje aqui na nossa aula. Essas palavrinhas hoje, então, vão estar aqui nos acompanhando no dia de hoje, já que nós vamos fazer muito uso da nossa criatividade. Essas são características que nos acompanham desde sempre. É só a gente pensar na história da humanidade, que vamos notar como a criatividade foi determinante desde as primeiras civilizações. Foi fundamental para o homem sobreviver nos tempos em que habitava as cavernas e também para se comunicar quando a linguagem escrita ainda não existia. A criatividade, ela vem acompanhada de curiosidade, persistência, de uma aprendizagem que envolve as mãos para resolver problemas. E se tem alguém ao longo da nossa história que pode ser considerado um ícone criativo, esse alguém é Leonardo da Vinci. Você já deve ter ouvido falar nele, mas vamos ver um vídeo para conhecer a sua história? Leonardo da Vinci foi um grande pintor italiano do século XV, autor da Mona Lisa e da Última Ceia, algumas das pinturas mais famosas e mais reproduzidas de todos os tempos. Mas da Vinci foi também um grande cientista e inventor. Ele se aventurava por várias áreas do conhecimento, como a anatomia, a matemática e a engenharia. Movido por uma grande curiosidade, ele queria saber o porquê de tudo, das coisas simples às mais complexas. Da Vinci era também um grande observador. Para entender como tudo funcionava, passava horas observando seus objetos de estudo e soltava a imaginação, criando e desenhando artefatos que ainda não existiam, como helicópteros, paraquedas, tanques de guerra, aviões. Que incrível a história de Leonardo da Vinci, né? Vocês conhecem outros inventores? Usem o chat do aplicativo para nos contar. Daqui a pouquinho eu vou chamar essas respostas. Quero ver muito, quero conhecer quem é que inspira vocês nessa questão da inventividade e da criatividade. Olha só, para mim, eu tenho alguns que eu posso citar aqui. Por exemplo, Santos Dumont, ele foi o pai realmente criador, né, da questão do avião, mas também do relógio. E olha quanta inspiração ele nos trouxe após. O próprio Leonardo da Vinci, ele também traz essa questão, já que ele foi um percussor no século XV do paraquedas.
Olha quantos inventores para nos inspirar. E vão escrevendo, então, no chat, que daqui a pouquinho eu quero ouvir, então, quem foram esses inventores, quais vocês conhecem, que nós vamos compartilhar aqui. Agora, eu quero saber se vocês já tiveram curiosidade de saber como as coisas funcionam. Eu já tive muita. Desde pequena, gosto de desmontar as coisas, abrir relógios, entender os funcionamentos das peças juntas. Toda essa curiosidade me levou a ser uma professora de tecnologia e inovação e promover um aprendizado que envolve as mãos, o que chamamos de mão na massa. É a cultura do maker, uma expressão que vem do inglês maker, que significa fazer. Vamos deixar também essa palavra, então, anotada aqui no nosso quadro. Durante as nossas aulas de tecnologia e inovação, vocês vão me ouvir muito falar da cultura maker, porque ela está presente no nosso dia a dia. Quem aí de casa não tem um avô, um pai, um tio, uma tia, um primo que adora consertar as coisas? Na minha casa, desde pequena, isso faz parte da nossa vida. Meu esposo, por exemplo, tem uma bancada. Quando quebra algum aparelho, lá está ele para consertar as coisas. E isso também começou a ser uma parte do meu dia a dia, inclusive dentro da sala de aula. Porque quando a gente começa a descobrir o funcionamento, a gente quer entender como as coisas funcionam. E ao entender, a gente quer se arriscar e construir. Então, esse maker, esse fazer, ele consiste em consertar as coisas, construir objetos para ressignificá-los, para resolver um problema. E falamos em problema, nós temos um grande para resolver, quando a gente pensa no meio ambiente. Você aí já parou para pensar o quanto de lixo produzimos em nossas casas, trabalho, escola? Será que podemos usar da criatividade para resolver esse problema? Mas antes da gente continuar esse assunto, vou pegar aqui o meu celular, porque eu quero saber o que vocês me encaminharam de questões. Será que nós já temos algumas para conversar? Vamos lá. Olha só, nós já temos sim. Alguns dos alunos já falaram de Picasso como um grande inventor. E Cândido Portinari. Thomas Edison, verdade, Thomas Edison, ele criou a lâmpada. Se hoje nós temos luz, graças a esse grande inventor. Além disso, nós temos tela, Madonna. E também estão perguntando o que é um maker. Boa pergunta. O maker é aquele que tem a capacidade de olhar um problema e de solucionar, de trazer uma solução. E, para isso, ele vai usar as mãos para construir em cima desse problema. E por isso que a gente dá o nome de maker. Maker, no português, significa fazer. Só que fazer com as nossas mãos. Durante algum tempo, existiam algumas lojas que traziam essa questão da cultura maker, que era aquela história do faça você mesmo. Muitos programas também de televisão adoravam trazer essa questão da criatividade, da inventividade, para despertar essa questão do fazer. E de um tempo para cá, isso ganhou força na educação, que são os chamados espaços makers, para que a gente possa construir, desconstruir, aprender, errar, refazer e compartilhar. Nós vamos falar muito, então, de cultura maker ao longo das nossas aulas de tecnologia e inovação. Mas agora, eu tinha lançado um problema grande para vocês, que é a questão da sustentabilidade. Será que é possível unir criatividade com sustentabilidades? E quais são as atitudes sustentáveis? Temos algumas. Não jogar o lixo nas ruas, nos rios, separar o lixo, né, dentro de casa, do que é orgânico, do que é possível reciclar, mas também reutilizar, pegar esses materiais e segregar para dar uma nova vida a eles. É necessário praticarmos, então, 3 R's: reduzirmos, reciclar e reutilizar materiais. E para aprender um pouco sobre sustentabilidade, eu trouxe hoje um vídeo do Pílula Verde,
que foi produzido pelo Renato Suelotto. Vamos assistir? Já se perguntou se reciclar é realmente a melhor saída? Há muito tempo atrás, eu comecei a reciclar tudo. Desde a separação até a destinação correta do lixo reciclável. Foi um exercício muito importante para eu entender o problema do lixo como um todo. Para se ter uma ideia, segundo o pesquisador suíço Marco Simeone, estamos gerando 250 milhões de toneladas apenas de plástico, sendo que 35% deste plástico é usado apenas uma única vez, aproximadamente por 20 minutos. Depois a gente joga fora, vira lixo. É por a gente gerar tanto lixo assim no nosso dia a dia que a pergunta reciclar é a solução faz muito sentido. Eu vou apresentar agora nesse vídeo os 3 R's da sustentabilidade, onde apenas o último R é a reciclagem. Vamos entender o primeiro R, de reduzir. Somos a espécie no planeta que mais lixo gera. E a maior parte desse lixo nem precisava ser produzido. Quando você for às compras, exercite este R de reduzir. Procure por produtos que possuam refil, por embalagens maiores que possuam mais produto no seu interior e evite embalagem da embalagem da embalagem. Se for o caso, peça para o vendedor, diga para ele, não precisa da sacolinha, não precisa da sacola, não precisa do isopor. Exercite isso. Você vai perceber que o lixo da sua casa já vai mudar. Fazendo isso, você está ajudando o mercado a entender que o consumidor está mudando. Muitas empresas já estão entendendo isso e já estão mudando seus produtos por conta disso. Existe mais uma questão nesse R de reduzir que talvez precise de um pouco mais de desapego, mas que vale a pena tentar, que é repensar se você precisa realmente comprar tudo o que você compra. Se você procurar na internet, talvez você encontre substitutos naturais para aquilo que você consome, ou talvez você consiga aprender a fazer em casa alguns dos seus produtos. O segundo R é de reutilizar. Você pode reutilizar muita coisa na sua casa, como potinho de margarina, copinho de requeijão, aqueles potes de sorvete, caixas de papelão. Esse R é muito interessante, principalmente para quem tem animais de estimação ou crianças, porque a maioria desses objetos podem virar brinquedos. Se você gosta de mexer em vasos de planta, pode perceber que esses objetos podem ser ótimos vasinhos. A minha irmã, por exemplo, ela adora recuperar objetos, pintar, e de vez em quando ela me presenteia com várias coisas bacanas para minha casa, e às vezes até vasos bem interessantes. E o último R é o famoso reciclar. Esse será tema de um outro vídeo que eu vou gravar, tirando algumas dúvidas que eu tenho recebido. Nos últimos tempos, alguns outros R's têm surgido, como por exemplo o R de recuperar. Esse instiga as pessoas a restaurarem seus itens de uso antes de jogarem fora ou trocarem por novos. E o R que eu mais gosto é o de repensar, onde a maioria das pessoas começa a repensar não só o seu lixo, mas toda a sua conexão com o meio ambiente. É isso aí. Se você gostou desse vídeo e acha que essas dicas podem ser legais para outras pessoas, compartilhe, dá um joinha, deixa seu comentário aqui embaixo. Assina o canal, que é muito importante para você estar ligado nas próximas dicas que eu vou colocar aqui. Um grande abraço e até a próxima. Vocês viram como é essencial cuidarmos melhor do nosso lixo? E antes da gente continuar esse assunto, eu quero falar para você que está aí me assistindo que essa aula ela é para todas as séries. Acabamos de lançar o componente de tecnologia e inovação na nossa rede e é super importante, então, começar de uma forma devagar, para que todos possam aprender ao mesmo tempo e acompanhar todos esses termos que nós estamos falando, como cultura maker. Então, pode continuar assistindo, porque vai ter muita coisa boa. Inclusive, hoje, nós vamos produzir aqui uma mão robótica. Uma mão que ela tem esse funcionamento mecânico e nós vamos explicar. Mas agora eu queria comentar um pouquinho, então, sobre essa questão da reciclagem. Como nós vimos no vídeo, nós temos os 3 R's, né? O primeiro de reciclar. O segundo R de reduzir.
terceiro R de reutilizar. E é super importante que a gente realmente entenda a importância de se praticar esses 3 R's: reciclar, reduzir e reutilizar. O nosso planeta ele vem sofrendo muito, né? De um tempo para cá, nós estamos vivenciando um aquecimento global como nunca antes na história. E é importante que cada um de nós façamos a nossa parte. Mesmo nesse tempo de pandemia, nada impede de você praticar esses 3 R's, guardando um cantinho aí na sua casa para essa prática de reciclar esses materiais. Vocês podem contribuir e devem, utilizando, reciclando, ao mesmo tempo cuidando do nosso planeta. Mas eu quero fazer uma pergunta, e eu quero, ao longo aqui da nossa aula, no momento que nós fomos construindo, eu vou resgatar um pouco dessas perguntas para vocês. Vocês praticam a sustentabilidade na casa de vocês? Como é feita a coleta seletiva? Vocês separam os materiais ou vocês descartam junto com alimentos orgânicos? Eu quero ouvir vocês. Quero ouvir quais práticas que vocês utilizam aí na casa de vocês para praticar os 3 R's: reciclar, reduzir e reutilizar. Outro ponto que a qualquer momento vocês podem também estar encaminhando as dúvidas, que daqui a pouquinho eu paro a nossa aula e olho o chat. Combinados? E agora, quero jogar um outro problema para vocês. A gente começou falando um pouquinho sobre essa questão da criatividade, sobre a inventividade, conhecemos o vídeo do Leonardo da Vinci, exploramos essa questão também dos 3 R's, da sustentabilidade. Mas você já parou para pensar que é possível construir um helicóptero com uma garrafa PET? Ou um carro com isopor e papelão? É isso que hoje nós vamos produzir aqui. Nós vamos pegar esse mesmo conceito dos nossos 3 R's para justamente produzir uma mão robótica que funciona de verdade, reproduzindo as articulações do nosso corpo, do nosso comando. As mãos mecânicas, elas têm uma infinidade de propósitos e elas podem ser uma precursora, por exemplo, para o ensino de robótica, que mais para frente nós também teremos na nossa rede. Então, a mão mecânica, ela tem uma infinidade de possibilidades, mas entre elas, algumas são muito conhecidas e essencial para a humanidade, como auxiliar nas cirurgias, para facilitar o trabalho das indústrias, das montadoras de carro, ou ainda ajudar as pessoas que, por algum motivo em especial, perderam essa parte, esse membro que é tão importante do nosso corpo. Mas agora, me responda, você acha que é possível construir uma mão mecânica com papelão, barbante, cola e criatividade? Vou aqui fazer uma pausa, então, para a gente ver o que vocês estão escrevendo. Aula ao vivo é assim, a gente vai interagindo, a gente vai trocando, e é isso que é legal, é ter essa interação nas nossas aulas. Olha só, recebi aqui que alguns alunos contaram que separam lixo, que eles estão realmente, então, fazendo a separação e descartam de forma correta o lixo. Isso é super importante, porque ajuda a diminuir, primeiro, a quantidade de lixo nos aterros sanitários e ajuda também a cuidar do meio ambiente, já que parte desse lixo, como a gente viu no vídeo e como nós vamos fazer aqui, pode ajudar na sustentabilidade do nosso planeta. Outros contaram que tem lixeiras para os orgânicos. Isso também é essencial, porque pode ser feita uma compostagem, contribuir para as hortas. Isso é muito bacana e muito fácil também de se fazer. Alguns alunos já disseram que tiveram aula de sustentabilidade. Excelente! Você que já teve, que você já está inteirado sobre o tema, seja um multiplicador dessa informação. Converse com seus parentes, converse com seu pai,
com seu familiar mais próximo, com seu primo. Todos nós temos que começar a repensar as nossas ações. E as nossas ações começam dentro da nossa casa. E podem, sim, se expandir para dentro da escola. Eu já vi alunos criando dentro de um grêmio uma fonte de sustentabilidade. E ainda podendo reverter algum dinheiro para aplicar em ações da unidade escolar. E, mais uma, o pessoal acredita que com criatividade e força de vontade, dá para fazer a mão mecânica. Ótimo, e é isso que nós vamos fazer aqui. Então, agora eu vou falar bem pausadamente para que você possa, então, pegar alguns materiais que você tem aí na sua casa, para que a gente possa construir juntos aqui essa mão mecânica. Mas eu quero também falar uma coisa bem importante e séria. Não se preocupe caso você não encontre algum item. Tudo que nós vamos fazer aqui pode ser substituído. Então, para nós fazermos a nossa mão mecânica, vocês vão precisar de papelão, caneta, tesoura, barbante, canudo, fita crepe, durex, cola branca ou cola quente. Eu vou reproduzir o passo a passo bem devagar. E a qualquer momento, vocês vão poder me chamar através do chat para tirar alguma dúvida. Mas o mais importante, prestem atenção no momento que eu estou fazendo para que vocês possam, então, replicar essa atividade caso vocês não tenham algum material como papelão. Algumas pessoas também me colocaram aqui que estão sentindo, que perguntaram se pode fazer com outro tipo de material sem ser o papelão. É possível fazer, mas é necessário testar, porque se for um material muito maleável, talvez ele não fique do jeito que dê para fazer essa mão se mexer, como se fosse uma de verdade. E agora, então, vamos ao nosso passo a passo? Vamos reproduzir juntos uma mão mecânica, usando criatividade e praticando os 3 R's, reciclar, reduzir e reutilizar? Vamos lá! Então, vamos repetir mais uma vez para que você de casa, possa me acompanhar. Vocês vão precisar de papelão, de barbante. Se não tiver barbante, pode ser linha, pode ser também um pedaço de corda, pode ser um cardaço de algum sapato que vocês não utilizem mais. Tudo que eu estou fazendo aqui, vocês podem substituir caso não tenha. No meu caso, eu vou usar a cola quente, mas vocês também podem utilizar, por exemplo, a fita crepe, o durex, o que ficar mais fácil, o que vocês realmente tiverem aí. E nós vamos utilizar canudos. No caso, são eles que vão dar essa vida para a nossa criatividade, para a nossa inventividade, através de pequenos cortes que nós vamos fazer para reproduzir as articulações. Quero ver como é que vai ficar essa mão. Temos desafio aqui. Bom, para começarmos, então, o nosso passo a passo, você vai poder pegar um pedaço de papelão. Nesse caso aqui, é um pedaço de uma caixa, então ele é um material bem duro. Não fiquem preocupados, porque nós vamos reproduzir, então, esse passo a passo, para que fique da melhor maneira possível, para que você possa reproduzir. E lembre-se, use o chat a qualquer momento, que eu estou aqui conectada com vocês para tirar as dúvidas e a gente fazer essa mão mecânica juntos. E aí existem 2 formas, então, de vocês começarem a produzir a mão mecânica. Uma, vocês podem pegar a mão de vocês e riscar, fazendo esse molde da mão de vocês, ou se vocês forem um desenhista, vocês podem fazer a mão de vocês, até para ela sair um pouco maior do que a mão original de vocês. Quero deixar muita vontade para reproduzir esse passo a passo. Tudo bem? Então, o primeiro passo é riscar a mão, ok? Bom, eu vou fazer o desenho a olho. Não sei se vai dar certo, mas o legal da Cultura Maker é isso. Vocês podem errar. E, através do erro, é que nós aprendemos. E eu também quero falar um pouquinho, enquanto eu vou fazendo aqui, a questão da segurança.
No espaço maker, a segurança é fundamental. Entender que a cola quente ela pode machucar. Compreender, se você não tem habilidade com uma tesoura de ponta, utilize a tesoura sem ponta. Esses são cuidados simples, mas que merecem a nossa atenção, porque é através desses cuidados, então, é que a gente garante a segurança desse nosso espaço. Então, eu estou fazendo a minha mão, meio que a olho aqui. Vocês podem me acompanhar ou somente prestar atenção para que no momento vocês façam, mas teremos desafios. E a qualquer momento vão encaminhando as dúvidas que nós vamos tirando ela. Inclusive, vou parar aqui um minutinho para ver se a gente tem alguma dúvida. Pergunta aqui. Professora, é possível usar garrafa PET? É possível. Talvez não para a nossa mão, porque para a nossa mão nós precisamos de um material um pouco mais maleável que faça essas articulações de abrir e fechar as mãos. Mas você pode utilizar, por exemplo, a caixa de leite para reproduzir uma mão robótica. Vou imitar aqui também, depois que eu desenhei a mão, que não é a minha mão, ela é muito maior do que é realmente a minha mão, eu vou reproduzir aqui como se fosse o punho, para poder fazer esse encaixe da mão. Vou fazer uma mão um pouco diferente da convencional. Mas fique à vontade para fazer a mão do seu jeito. E essa é a graça de quando a gente reproduz uma atividade como essa, que uma nunca vai ficar igual à outra. Já fiz o meu desenho aqui. O próximo passo é cortar. Vou, então, pegar essa superfície do material. Nesse momento, eu já estou com a minha cola quente já conectada na tomada para poder utilizar, mas se você não tiver, não tem problema. Faça a substituição, que vocês verão que vai dar certo da mesma maneira. Então, vou começar a cortar. Quem tiver uma certa habilidade também eu poderia fazer esse corte, por exemplo, com um estilete. Mas, para isso, você tem que realmente tomar todos os cuidados possíveis. Então, na casa de vocês, o ideal é que seja reproduzido realmente com uma tesoura, e de preferência que ela seja sem ponta, para não ter problema de nenhum corte. Como vocês podem ver, olha, o material ele é bem duro. Principalmente se o papelão for grosso, como é esse aqui que eu estou reproduzindo. Nada que o maker não consiga fazer. E vão se acostumando, porque na cultura maker, essa cultura do fazer, nós vamos criar coisas incríveis aqui, utilizando o que você tem aí na sua casa. Lembre-se, esse é o momento para ficar em casa. Nada de querer sair por aí, não. Bom, já cortei a parte do punho. Agora eu estou cortando o papelão. Como eu comentei com vocês, esse aqui é um papelão um pouquinho mais duro. Mas não tem problema ser assim. Ele só dá um pouquinho mais de trabalho na hora de realmente fazer o corte. Mas vocês vão ver que ele vai ficar bem bacana para a gente reproduzir essa atividade. Se facilitar para vocês, corte um pedaço já do papelão e vai soltando a mão de vocês. Estamos quase lá já. E qualquer dúvida, pode encaminhar. E já deixo o convite para vocês. Teremos uma aula na quinta-feira, às 14h. Vamos falar um pouco mais aí da cultura maker e se aprofundar sobre esse assunto. Bom, estou aqui finalizando, então, o último pedaço da minha mão. Pronto, separei ela já está cortada. É importante
abrir um pouquinho o papelão, né? Porque o papelão ele é um material um pouco mais rígido, então ele fica mais complexo para a gente poder estar utilizando esse material. E agora, então, nós vamos começar a desenhar as articulações. Nós vamos marcar os pontos dessas articulações que vão imitar as articulações de verdade, né? Eu vou olhar para a minha mão e ela geralmente ela tem esses risquinhos, né? Que é o que faz o nosso cérebro responder à abertura e a abertura e o fechamento das nossas mãos. O nosso cérebro ele é muito ativo e ele responde, então, emitindo esses sinais para o nosso corpo para que os nossos músculos e ossos consigam reproduzir o que nós estamos pensando. E é incrível, né, como o nosso cérebro funciona, então. Então, agora eu vou começar a fazer a marcação da minha mão. Tudo bem? Então, olha, eu vou começar a marcar aqui. Para reproduzir, então, essa mão. Os pontos que eu estou marcando são os pontos onde eu vou colocar aqueles pedacinhos de canudinho que eu comentei com vocês no começo, nessas marcações. Pode ser qualquer tipo de canudo, e se você também não tiver, não tem problema, pode pegar e colar direto o barbante. O canudo ele facilita o abrir e o fechar dessa mão. Bom, eu já estava aqui com a minha cola quente esquentando para poder fazer isso. Então, agora, eu vou marcar com a cola quente e já vou, então, imediatamente colocando os pedacinhos que eu já havia cortado para a nossa aula hoje, dos canudinhos. É importante colocar eles retinho e tomar um cuidado para não colocar a cola quente no orifício do buraquinho, porque senão vocês vão ter que descolar. Eu já fiz isso algumas vezes. Procure na sua residência, fazendo um local que seja uma mesa realmente, para que você possa observar aquilo que você esteja produzindo, né? Um lugar fixo para que você possa manter a sua postura reta, para que você também não machuque. É super importante ter esses cuidados quando a gente fala da cultura maker. Então, olha só, nós estamos colando aqui, né? Nós estamos reproduzindo, então, essa mão. E já vou olhar aqui o celular para ver se nós temos dúvidas de vocês aí de casa. Ah, chegou uma pergunta bem bacana. Professora, como posso enfeitar a minha mão? Da melhor maneira que você achar melhor. Você poderia, inclusive, pintar para ela ter o seu toque, realmente a sua personalidade. Você pode reproduzir as unhas colando, por exemplo, a fita crepe na parte superior dos dedos, né, para realmente fazer as unhas das mãos. E aí tem uma pergunta aqui bem interessante. Pode-se dizer que essa aula trabalha robótica? Nós podemos falar que ela começa a trabalhar robótica, né? Porque ela é uma atividade desplugada. O que é uma atividade desplugada? É aquela que a gente não precisa da utilização, então, de nenhum aparelho para que a gente possa construir. Estou ansiosa aqui para finalizar a minha mão e quero ver como vai ficar de vocês também. Depois, todos vão estar convidados a mostrar as mãos na rede social com uma hashtag especial que nós vamos deixar aqui. Quero ver muitas mãozinhas por aí. Principalmente porque é uma mão sustentável. Bom, agora que, então, eu já colei a minha mão, vou aqui reforçar, olha, uma caiu. Isso pode acontecer também, porque a cola quente acabou secando, que não era o intuito. Vou dobrar aqui. Chegou a hora, então, que nós vamos passar o barbante. Eu vou fazer uma coisa diferente aqui,
Mas olha só, eu deixei um espacinho para que a gente possa, então, deixar o dedo. Isso façam do jeito que vocês acharem melhor. Eu só achei melhor deixar, então, para que a gente possa depois colocar na nossa própria mão, para que não tenha necessidade somente de ficar puxando aqui o nosso barbante. Agora vem um trabalho manual, né, de você poder encaixar, então, o barbante nos canudinhos cortados. Se você já conseguiu fazer isso, dê um nozinho na parte superior, para não ter perigo de soltar. Que depois a gente vai fazer a finalização, então, dessa mãozinha. É um trabalho bem manual agora, que requer todo cuidado aqui, que é passar, então, o barbante entre os canudos. Por isso da importância de não colar nenhum. Estamos quase finalizando aqui. Nossa mão já está quase pronta. Faltam alguns detalhes ainda. Olha lá, vamos continuar passando. É como se fosse uma costura, né? Teve já pessoas que colocaram aquela agulha de crochê para fazer esse trabalho. Você pode usar a sua criatividade do jeito que você achar que fica mais rápido também. Olha lá, estamos finalizando aqui. É como se fosse realmente uma costura. E ser maker é justamente trazer alguns conceitos, inclusive costura, bordado, já que envolve o fazer, também é considerado uma atividade maker. Meu último dedo. Faltou aqui. Como eu disse, muito cuidado com a cola quente. Ela realmente tem um orifício, né? Não coloquem a mão na parte metálica ou, no meu caso aqui, a pistola já mostra que é uma parte laranja. Isso é bom porque sinaliza que essa é a parte mais quente da cola quente. Então, muito cuidado ao reproduzir essa atividade para que você não se machuque. E aqui, então, vamos passando os últimos detalhes da nossa mão. Bom, como vocês notaram, eu fiz um nozinho aqui no começo, justamente para que eu não perdesse essa passagem dos barbantes, tá? E aí, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar um pouquinho para baixo e, como o nosso tempo aqui é um pouco mais curto, eu vou utilizar a cola quente justamente para poder colar, então, o meu barbante aqui. Mas eu poderia utilizar a fita crepe, por exemplo, e já imitar as unhas, como nós havíamos conversado. E deixa eu ver aqui se tem perguntas. Professora, é um exercício de paciência, né? Sim, mas olha só que bacana, porque ao mesmo tempo é também uma terapia, né? Fazer esse tipo de atividade, a gente vai se aperfeiçoando, vai conhecendo os nossos limites, vamos trabalhando a colaboração e também a empatia pelo outro. Eu estou ansiosa aqui, querendo conhecer a mão de vocês. E dá para fazer muitas outras coisas utilizando os materiais que vocês possuem em casa. Já estão super convidados na quinta-feira, às 2 horas da tarde, retornar aqui comigo
para mais uma aula que a gente vai desenvolver. Aí eu não vou contar, porque é segredo. Mas nós vamos aqui criar mais um recurso. Bom, finalizei aqui minha mão. A cola quente, ela traz essas rebarbas mesmo. É super natural. Porque na medida que a cola ela vai soltando, ela vai derretendo e ela vai trazendo isso. E aqui, olha, para fazer esse acabamento, então, vou cortar aqui. Vou esperar secar um pouquinho, né? Nada de querer usar a mão. Espera um pouquinho, se você usar cola quente. Se você usou cola branca, também é necessário um tempo maior. E se você usou a fita crepe, aí tudo bem, né? Só certifique que realmente você fez tudo certinho para não ter problema. Enquanto minha mãozinha aqui ela vai secando, né? A cola vai secando. Vocês lembram que eu falei que eu cortei um pedacinho aqui, que é um suporte para a gente encaixar a mão? Então, agora eu vou trabalhar com esse suporte. Vou fazer uma dobra aqui no papelão. Esse meu papelão ele é um pouco mais duro. Mas isso para quê? Olha, para justamente poder encaixar aqui na lateral da minha mão. Opa! Cuidado para não colar, né, o barbante junto, olha. E aí, então, vai ficar aqui. Eu vou colar nas laterais. Não tem, se você estiver utilizando cola quente, não tenha receio de colocar bastante para fixar bem. Porque na medida que nós formos fazer os movimentos, para não soltar. E aí, então, nós vamos segurar aqui um pouquinho, para poder dar tempo da nossa mão secar aqui com a cola quente. Olha que coisa incrível. Nós transformamos um pedaço de papelão, que com certeza seria descartado, numa mão mecânica. Trabalhando conceitos reais de uma mão de verdade. É claro que para chegar numa mão que é utilizada em indústria, que é utilizada em cirurgias, né, com uma maior precisão, aí sim a gente utiliza a robótica, porque é através da robótica, da programação, é que essa mão ela vai se mexer. No nosso caso aqui, nós estamos fazendo um exercício inicial de compreender como a gente se produz uma mão e como é o funcionamento dela, então, para a ciência, que é a robótica, que estuda esse campo. Estamos aqui, ó, finalizando. E chegou a hora da gente fazer esse teste. Será que a nossa mão aqui vai funcionar? Olha lá. Soltou. Não passei a cola direito. Vamos fazer, olha lá, ele é um pouquinho mais duro, olha. Como ele é mais duro, eu já sabia que isso iria acontecer. Mas tudo bem, é só ir lá e reforçar. Mas está praticamente pronta a mão. Aqui poderia também utilizar para reforçar a fita crepe por cima. E será que temos perguntas aí, alguma dúvida, já que a gente está se aproximando do final da nossa aula e essa é a parte mais triste. Pelo menos para mim, eu adoro estar aqui com vocês. Então, quando chega o finalzinho da aula, bate aquela tristeza. Deixa eu ver se nós temos alguma dúvida aqui da nossa plateia, da nossa casa. Podemos utilizar, professora, fita adesiva? Dá para fazer com papel? É possível, mas é preciso testar. Então, se permita aprender, se permita errar. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas a gente só vai descobrir se realmente nós tentarmos. Esse é um momento de tentativa e erro, e é um momento de se permitir mesmo, de trazer outros materiais, de fazer a sua mão. Bom, enquanto essa mãozinha eu vou deixar aqui secando, porque como hoje está um pouco frio aqui no ambiente, pode ser que isso também atrapalhe a cola. Mas olha só, tem uma outra aqui para a gente começar a brincar, então, e ela vai
se mexendo. Conforme vocês forem puxando o barbante, ela vai fazer esse movimento até de fechar ela inteira. Ficou bacana, né? Vocês perceberam como a tecnologia ela pode ser uma grande aliada do meio ambiente? Então, produzam a sua mão. Eu fico por aqui hoje, mas faço um pedido especial. Não deixe de tirar uma foto da sua mão mecânica e postar nas nossas redes sociais. Pode entrar lá no Centro de Mídias, SP, e postar Minha Mão Recicla e Nova Educação. Um grande beijo para vocês.